Estamos de volta e falando sobre esporte, a gente vai receber aqui o Abner Luiz, que traz as informações para a gente, as principais notícias do esporte aqui. Abner, bom dia. Bom dia para você, João, bom dia para todos, prazer te reencontrar no Bom Dia Pará. Olha, gente, vamos começar falando que a semifinal do Parazão de futsal foi adiada depois de um jogador do América, de Portel, ficar ferido durante a partida contra o Remo na noite de ontem. Vamos entender o que aconteceu. O semblante dos jogadores do América de Portel era de tensão e medo. Até porque as imagens da tentativa de socorro justificavam a preocupação de todos. Mas antes de tudo isso, América e Remo estavam dispostos a proporcionar um espetáculo em quadra. Afinal, valia a vaga na semifinal do Parazão. E o time de Portel logo abriu 3-0, primeiro com o Olenildo. Vinícius, de frente com o goleiro, fez o segundo. E Sirley, com um tiro livre, consolidou a vantagem. Só que antes do fim do primeiro tempo, Gago diminuiu. Depois, Danilo completou a tabela e fez o segundo do Leão. Na sequência, Danilo apareceu novamente, só que dessa vez com uma grande jogada individual, para servir Marlon, 3-3. Só que desde o início o jogo era pegado e bem intenso. A temperatura estava alta na quadra. E com 13 minutos restantes para o final, o goleiro Werley, que estava fora do gol, atingiu Sirley, que bateu forte com a cabeça na parede. Logo a tensão tomou conta do ginásio. Se formou um amontoado para tentar ajudar o jogador que estava caído no chão. Ao mesmo tempo, as conversas e os protestos estavam acontecendo ao lado. Enquanto todos esperavam a ambulância chegar, o que podia se fazer era uma corrente de oração. Foram pelo menos 30 minutos de espera, até a chegada dos paramédicos e bombeiros. Sirley deixou o ginásio consciente, mas sob os efeitos de uma concussão. O jogador foi levado para o Hospital Metropolitano. Abalados, os outros jogadores e o presidente do América decidiram por não continuar a jogar. Se bateu na coluna e infelizmente não tem condição de jogo. Nossos atletas estão bastante desmotivados e abalados com o que aconteceu. E a gente pede o adiamento da partida, a gente vai retirar o time e eles vão colocar no relatório. Não é nenhum momento ao abandono da partida, adiamento, porque agora saiu, por exemplo, o SAMU, e quem vai ficar dando suporte aqui? Não tem como. Então a partida tem que ser remarcada com todo o suporte que a gente precisa ter numa partida dessa. E o que era uma grande partida se tornou um momento de muita preocupação. Não havia mais clima para jogar. A Federação Paraense de Futsal não quis gravar entrevista, mas informou que a partida está suspensa. O goleiro do Clube do Remo foi expulso. E a decisão sobre a continuidade ou não do confronto será tomada apenas nesta sexta-feira em reunião com o Conselho Jurídico. Bem, duas situações a serem comentadas nesse assunto aí, João, e quem está em casa acompanhando a gente. A primeira, um jogo espetacular, né, se desenrolava. A imagem é muito clara, né? A gente vê a proximidade do paredão, né, e da coluna também, da quadra, né? E na quadra de futsal, a gente sabe como é que funciona, né? É uma quadra com piso meio que liso ali, uma gota de suor vai te desestabilizar, uma entrada mais forte também, e é um risco iminente, né? Vamos ver se pelo menos dá para passar aquelas esponjas, né, que tem de proteção para botar na coluna, que nem isso tem, né? E é aquela coisa, depois que a árvore caiu, né, a gente vai querer replantar. E é uma situação bem chata e bem triste. Eu acho que a posição da federação ela foi correta em relação à partida, em encerrar o jogo ali e remarcar um próximo momento, a solidariedade de todos os atletas das duas equipes. O lance fica um pouco encoberto para a gente, né? Até pela estrutura do ginásio, para se filmar o jogo. E a bola muito no canto ali, a gente acabou perdendo exatamente a imagem. Que bom até que a gente não teve a imagem, né? Que com certeza é uma imagem forte. Não sei o grau de intenção do goleiro de fazer a falta, já que ele estava ali. O que dá para entender é que o goleiro estava no ataque para não tomar o gol. Ele pode ter feito uma falta ali, mas de repente não deve ter a intenção de ter jogado o companheiro no muro, que é um muro muito próximo, isso aí não tem nem 2 metros de distância. Né? Então, volto a dizer, é um risco iminente, fica aí a lição
para os próximos eventos, né, para se ter uma proteção melhor para o atleta, porque o que dá para ver ali que o guarda-rail da Fórmula 1, que é onde o carro acaba parando, longe do muro, né, não existe aí no futsal, onde tudo fica muito perto. Não acontece um lance desse todo dia, logicamente, não lembro de a gente ter falado a respeito do assunto como esse. Sobre a situação de saúde do atleta, a gente não tem mais informações, né, ele passou a noite lá no Hospital Metropolitano, que é especialista em trauma. Aí, mais uma vez, o lance, o goleiro do Remo vai ao ataque, e aí você tem um rebote do goleiro, vai ser disputada essa bola no fundo de quadra, acredito que ele chega nesse canto que não tem, né? Como a gente mais não consegue captar a imagem, já tem a confusão, o tumulto, aí agora cabe justamente, né, a federação analisar. Olha aí, no cantinho da quadra você já tem uma coluna aí. Pois é. Então é uma situação bem complexa. Ficamos na torcida para que o atleta possa se recuperar rapidamente e no próximo jogo o torcedor não fique aí na frente da câmera para a gente poder filmar o jogo de uma forma correta, né? Também. Vamos seguir aqui com as notícias do dia. Mas o torcedor não tem culpa, né? Onde não tem organização e onde não tem lei, aí ele pode estar onde ele bem entender. Aqui não tem cabine no ginásio, né? Então a gente precisa ficar ali no parapeito, podemos dizer assim, tentando filmar o jogo, prestigiar o futsal e mostrar aqui para o pessoal que gosta do esporte também. Vários pontos aí a serem avaliados, né, Abner? Vamos seguir então? O que é que a gente fala agora? Olha, aquele assunto chato que a gente fala todo dia e que o torcedor já não aguenta mais, tá? Mas não aguenta mais do torcedor não é em relação a gente nem as informações, mas é aquela coisa de estar apreensivo para saber como o time dele vai ser formado, cadê as contratações, cadê os jogadores, no caso do Remo, cadê o treinador, do Paysandu, que já marcou a apresentação para o próximo dia 16, que jogadores virão, já tem técnico, já tem a comissão. Então, está toda essa situação, e quem é o especialista no mercado, você conhece ele, né? Sim, então vamos manter contato com ele? Quem é? Vamos lá, acordou cedo. Hoje, olha como o homem está, já tomou café da manhã diferente da gente, João, e está pronto para contar, para trazer aquelas notícias que o torcedor está ávido. Ele já sabe, por exemplo, quem vai ser o próximo técnico do Remo. Ninguém sabe, nem o Remo, mas ele já sabe. Olha, vou começar falando com o Bruno sobre o Paysandu. Nos últimos dias, né, nós tivemos alguns anúncios de comissão técnica e tudo mais. O Bruno está por dentro e vai trazer para a gente também. Dia 16 é a apresentação, né, Brunão? Bom dia para você. Bom dia, Abner. Bom dia, João. É isso mesmo. O Paysandu já está aí se movimentando, né? Contratou recentemente o goleiro Jean Drosny, ex-Volta Redonda, e com isso o Matheus Nogueira, que tem contrato com o clube até 2028, será emprestado. O destino está quase sacramentado. As negociações são com o São Bernardo, que subiu para a Série B do Brasileiro. Matheus Nogueira, que chegou ao Papão em 2023, vindo por empréstimo do Portimonense de Portugal, e no ano passado teve os direitos econômicos adquiridos pelo Paysandu. Ao todo, o goleiro tem 88 partidas com a camisa bicolor, e aí já sabe, né? Matheus Nogueira não vai, e pelo menos, iniciar a temporada pelo Paysandu. Por outro lado, o Papão está prestes a anunciar a renovação com Gabriel Mesquita, que revisou a titularidade com Matheus Nogueira nessa temporada. Vamos falar agora também de um outro jogador que está com uma situação indefinida, é o Rossi, que tem contrato com o Paysandu até o fim de 2026. O jogador deve se reunir com a diretoria bicolor na próxima semana para definir o seu futuro. Rossi ficou fora da reta final da Série B e a permanência dele para a próxima temporada estava praticamente descartada. Porém, o atacante chegou a falar em uma entrevista ao Portal Cultura que até diminuiria o salário para seguir no Papão. Essa reunião na próxima semana é justamente para ver essa e outras questões que envolvem o jogador e o clube. Vamos ver aí nos próximos dias se acaba essa novela aí do Rossi, Abner. O que tu acha? Será que acaba? Nesse caso aí, eu acho que está ligado diretamente à questão financeira, né, João? Bruno, quem está em casa, no caso do Rossi, um jogador de 3 dígitos no salário. É uma competição que é a Série C, é uma competição, entre aspas, deficitária, pelo que ela não te oferta, mas, ao mesmo tempo, o Paysandu vai ter público, vai poder ter renda, bar, restaurante, tudo, durante os seus jogos também. Então, eu acho que não é uma questão técnica, é uma questão puramente financeira, essa estada do Rossi. Que bom seria ter um Rossi preparado fisicamente, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Paysandu. Ele criou essa identidade muito grande.
Caiu bem nele a camisa do Paysandu. Ele fez um início de temporada muito bom, era um dos líderes da equipe, chegou a ser capitão também. Só que o desgaste da temporada e o elenco pequeno do Paysandu acabou tirando o Rossi de combate, ele acabou não tendo a mesma produtividade. Não sei como é o comportamento e o relacionamento, o vestiário do Rossi dentro da Curuzu. Algumas coisas foram especuladas e tudo mais, mas ninguém veio a público dizer quem não era esse líder que o Paysandu de repente esperava. Repito, tecnicamente é um bom jogador, é experiente, tem mercado, agora tem um salário que de repente pode estar distante da realidade do Paysandu no momento. Em relação ao goleiro que está indo embora, que foi o goleiro titular nessa temporada, na maioria dos jogos, 88 jogos, ninguém faz 88 jogos com a camisa do Paysandu se não tiver qualidade. Eu também vejo que é uma questão financeira. É um jogador de 3 anos de contrato, já cumpriu o primeiro, tem mais 2. Para a competição que o Paysandu vai disputar, que é a Série C, acredito que é um goleiro ok, mas, de novo, penso que a questão financeira é o que deve estar barrando a figura do goleiro para permanecer, o Matheus. Deixa eu só dar uma informação também, Bruno, até para acrescentar, sobre a apresentação no Paysandu, que será no dia 16, o início dos treinos, ou seja, na terça-feira. Agora, sábado, amanhã, às 5 horas da tarde, está sendo anunciado para a Curuzu uma apresentação da nova camisa do Paysandu e também da comissão técnica para o torcedor, que está sendo convidado aí a Curuzu, e tem uma expectativa por parte da diretoria que criou junto ao torcedor, que a forma que será apresentada a nova camisa, que os dirigentes chamam de novo manto, nunca foi visto no norte do país. Ou seja, com essa comissão de futebol que retornou, e a gente já esperava sobre isso, quem está capitaneando, podemos dizer assim, sempre gostou das coisas megas e tudo mais, sempre é o melhor da América Latina, é o melhor do mundo e tudo mais. Então, mas é isso, é fazer barulho, chamar o torcedor para perto, que é o seu principal cliente. Então, quem tiver de bobeira aí, for torcedor do Paysandu no sábado às 5 da tarde, e tiver curioso para saber como o novo manto vai chegar, dá um pulo lá na Curuzu, né, João? É o torcedor do Paysandu. Será que vem do céu? E o torcedor do Paysandu é um capital valioso, né? O Paysandu e do Remo fazem toda a diferença. E, Bruno, por falar em Remo, quais são as notícias lá do Leão? Isso mesmo, o Remo também está ativo no mercado. Um jogador que o clube buscou a contratação foi o atacante uruguaio Abel Hernandes, de 35 anos. A questão salarial não é um problema para o clube, porém, os valores de luvas e premiações que o staff do jogador pediram fizeram a diretoria azulina recuar um pouco no acerto, que deu uma esfriada aí nos últimos dias. Abel Hernandes, que tem passagens pelo futebol brasileiro, defendeu Internacional e o Fluminense. Esse ano jogou pelo Liverpool Montevideo da primeira divisão uruguaia, onde marcou 26 gols em 39 jogos na temporada. Um jogador aí que está no radar do Remo, deu uma esfriada. É um jogador aí que, quem sabe, né, pode pintar no Leão na próxima temporada. O que tu acha aí, Abner? Olha, eu não tenho achado muita coisa, sabe, em relação ao clube do Remo, porque a gente vive essa expectativa talvez a imprensa não esteja vivendo a expectativa tão grande em relação ao Paysandu, que vai disputar a Série C e que começa só em março, como vive a expectativa em relação ao clube do Remo, porque, primeiro, vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, a elite. Inclusive, ontem, nós tivemos na sede da Confederação Brasileira de Futebol, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, o conselho técnico, né, dessa Série A. Não saiu ali uma tabela primeira, né, como sempre eles fazem, mas a informação é que domingo, ou seja, depois de amanhã, a CBF divulgue, né, quem vai ser o primeiro adversário, por exemplo, do Clube do Remo nessa Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor não dorme mais, né? O torcedor do Remo esse ano, ele viveu várias emoções, né? Ele viveu uma tensão. Pô, será que nós vamos para a Série A? Será que a gente vai ter chance na última rodada? Será que os resultados vão dar certo? E aí conseguiu ir para a Série A. E agora vive de novo, não é um karma, tá? Mas vive essa expectativa de saber quem vai ser o nosso treinador, né? Que jogadores vão chegar. E aí a gente vai falar do Palermo, não é isso, o meu caro... É isso mesmo. Nobre apresentador do mercado da bola, que vem inclusive com a camisa hoje combinando com a tela, olha aí. O homem está por dentro. Uma das dificuldades que o Remo tem tido, e o Bruno tem acompanhado muito isso, quem acompanha o Bruno nas redes sociais tem visto que ele tem vivido muito esse bastidor de contratações, a gente vai para aquele lugar que os dirigentes um dia já comentavam e que hoje passa a ser mais evidente. O Remo está na elite do futebol brasileiro,
né? Ele vai chamar atenção no mercado de jogadores que querem jogar essa elite do futebol brasileiro, mas aí quais são os jogadores de Série D, Série C, que vão topar a parada, ou os jogadores com perfil de Série A. Aí você começa, João, vão para o salário que eles vão pedir. Segundo, se eles querem morar em Belém ou não. Mas o problema não é a cidade em si, o problema é a distância, os 19 jogos que o Remo vai ter que cumprir, atravessando essa malha aérea aí, né? Pouco para o Nordeste, muito para o Sudeste, também para o Sul do país. Com a queda do Fortaleza e do Ceará, 1h30 você estava em Fortaleza para fazer um jogo, agora não, você vai para a Bahia, não tem voo para a Bahia direto, e tem ali o Vitória e o Bahia somente. E aí a gente vai para essa questão, então, de logística, aí bate também numa outra situação, a questão de estrutura, né? O que é que você pode ofertar ao jogador ou ao treinador que te robusteça no sentido de preparação. Para se ter uma ideia, o Remo ele não conseguiu durante a sua trajetória ter essa estrutura para quando chegasse numa Série A ela está ok. O Remo vai precisar do recurso que ele vai receber disputando a Série A, tá? Para começar a montar a sua estrutura. Aí a gente passa por CT, a gente passa campo de treinamento e tudo mais, e isso leva um tempo, não vai ser o bastante você, né, fazer como o Carlos Ferreira, quando chama as fotos aqui no programa, e a coisa vai acontecer. Então, o Remo está envolvido em tudo isso. A apresentação está marcada para o dia 3 de janeiro. E aí há uma fala que é a seguinte, a gente precisa ter um treinador dia 3 de janeiro, e ainda estamos no dia 11, então dá para esperar. Não é bem assim, porque o mercado ele se movimenta, os times estão contratando e tudo mais. E aí veio o nome do Palermo, não é isso? Exatamente. Que pode ser, de repente, um técnico que o Remo tenta acertar. Tem mais informações para a gente, Bruno? Sim, né? Ontem, né, saiu toda essa expectativa pelo Palermo, porque o Fortaleza acabou anunciando a saída do treinador argentino, que chegou aí na reta final do Brasileirão, quase conseguiu salvar o Fortaleza do rebaixamento. Palermo que deixa o Fortaleza, que já anunciou também o Thiago Carpini. E aí abre esse caminho para o Remo fechar a contratação de Martim Palermo, que é ídolo do Boca Juniors. Quem sabe da história do Palermo, um jogador argentino aí de muita história, veio para o futebol brasileiro, fez esse primeiro trabalho no Fortaleza que deixou uma boa impressão, e aí acaba virando plano A com o rebaixamento do Fortaleza, virou plano A do Remo em trazer o treinador argentino para cá. O Marcos Braz, que está no Rio de Janeiro, está tentando aí fechar a contratação do Palermo. As coisas andaram bem ontem, vamos ver no dia de hoje o que teremos, né, para os próximos dias. Vou perguntar para o Marcos Braz, ele vai dizer que Palermo, nem conversei e tudo mais. E a gente haja penar, haja sofrer, perguntando, especulando não, né? Porque a gente tem responsabilidade aqui, o Bruno pesquisa muito para trazer informação para o torcedor. Mas se der para aliviar aí o estresse ou a expectativa, a gente está igual vocês, também esperando essa definição por parte do Clube do Remo. E é isso, fim de ano é exatamente isso, só que é um fim de ano diferente para quem está na elite do futebol brasileiro. É que dia 28, meu amigo João, quando você abrir os olhos para o novo ano, começa a Série A do Campeonato Brasileiro, tu precisa ter um time para chamar de teu e botar dentro de campo. E, por exemplo, a pré-temporada do Clube do Remo também é algo comprometido, porque não dá para fazer uma pré-temporada somente dentro do Baianão e usar só o gramado do Baianão, que, por sinal, está passando por melhorias. É o que os clubes fazem, né, no final do ano, daquele check-up e tal. E o Remo pensou em ir para o Nordeste para poder fazer essa pré-temporada, também não está definida. Ou seja, dá vontade de ir para casa e dizer, gente, eu volto quando tiver informação. A gente está aqui numa situação, né, de especulação. Né? Para reduzir essa ansiedade aí, né, expectativa. Olha, eu vou falar agora, gente, do mercado da bola, das equipes do interior do estado, que também está movimentado. Por quê? Porque teremos o Parazão, o nosso campeonato, o nosso estadual, que todo mundo quer ganhar, onde Remo, Paysandu, Tuna, as equipes do interior, todos se visitam, giram esse estado. Santarém volta a ser uma praça, ainda bem, né? As equipes de lá vão poder jogar lá, vamos ter, por exemplo, ter o Remo e Paysandu de lá, que é o Raifran, o São Raimundo e o São Francisco, inclusive o João Jadson já está convidado para acompanhar o Raifran. Como é que está esse mercado? São aqueles mesmos jogadores que a gente já conhece ou vamos ter mais novidades por aí? Na verdade, são basicamente os mesmos jogadores, tem algumas novidades,
Só que tem um jogador, Abner e João, o Amazônia Independente de Santarém acertou com o zagueiro Perema, quem é que lembra dele? Que teve passagem de destaque pelo Paysandu entre 2017 e 2021. Perema fez 173 partidas e chegou a marcar 7 gols com a camisa bicolor. Perema não jogou nessa temporada, ficou se recuperando de uma lesão e agora volta para retomar a carreira aos 33 anos. Zagueiro bem querido aí pela torcida bicolor. Agora veremos o Perema de volta ao futebol paraense. E olha só essa, Abner e João. Temos o primeiro chapéu no futebol paraense. Coloca aí na tela. O zagueiro Douglas, que havia sido anunciado pelo Capitão Poço no dia 26 de novembro, na última quarta-feira, foi anunciado pelo Bragantino. Ou seja, trocou de time antes mesmo da temporada começar. Douglas, que tem uma passagem discreta pelo Paysandu em 2022, fez apenas 2 partidas pela Série C do Brasileiro e acabou deixando o clube no fim daquela temporada. Então temos aí a primeira polêmica do Campeonato Paraense, antes mesmo da bola rolar. Deixa eu aí com você, Abner e João, para comentar sobre esse chapéu aí. Olha, é meio polêmica, né? É uma questão aí... É como eu ouvi semana passada, entrevistando o Marcos Braz, por exemplo, do executivo de futebol do Remo. Ele disse, olha, eu só acredito na contratação quando os documentos foram trocados e foi assinado. Vai que o contrato não estava assinado, era apenas uma conversa, né? Era apenas um combinado. Dizem que quem tem palavra não vai no fio do bigode, não precisa assinar contrato, mas o homem é trabalhador, está no mercado. De repente, o tubarão do Caeté virou e disse, olha, morar em Bragança é melhor, a gente tem a Marujada, tem a praia de Ajuruteua, vem para cá. Ele disse, vamos para lá, e preferiu não ir para o Capitão Poço, né? É um profissional, né? De repente, novas oportunidades, possibilidades, outras garantias foram dadas. Por exemplo, aqui na TV Liberal, todo dia tem proposta para o Joãozinho. Só que o Joãozinho não deixa nós, né, Joãozinho? Joãozinho é da casa, o Joãozinho jamais. Né? Já no caso do Abner Luiz, meu caro Bruno, a TV tal quer ele aqui, a TV daqui quer ele lá, e aí a gente vai para a questão do mercado. Bruno Manso, volte na segunda-feira e traga um treinador para o Clube do Remo, por gentileza, que eu já acho que a culpa é sua. Porque você fica vazando as futuras contratações, aí não acontece. Isso atrapalha a negociação. Você quer conturbar o ambiente dos clubes. Então, por favor, ou Palermo, ou quem for, traga um treinador na segunda-feira, que o torcedor do Leão quer um treinador para chamar. Vem cá, só uma perguntinha, se a direção permitir, pelo tempo. O Guto Ferreira é fake news? Porque o mercado ficou dizendo aí, pelo menos a imprensa, parte da imprensa, né? Não sei se foi só na internet, que, olha, como não arranjamos treinador, vamos trazer de novo o Guto. Isso não existiu ou existiu? O Guto ele surgiu de novo com uma possibilidade, alguns diretores do Remo trouxeram essa possibilidade, só que aí é o que acontece, né? O Remo toca o barco, essa é a administração do Marcos Braz, que se você não quer, se não dá para você, então vamos seguir. Foi assim com o Cuca, né? E aí com o Guto quase foi a mesma coisa, e aí o Remo seguiu o barco, foi atrás do seu treinador. Tudo pode acontecer no futebol, inclusive nada. Verdade. João, tchau. A gente volta em janeiro. Estou saindo de férias hoje, muito obrigado. Aproveite lá, aproveite. E quando eu voltar, gente, o Remo vai ter um treinador. Pode ter certeza disso. Até janeiro. Se não tiver, eu e o João, a gente comanda essa bagaça aí, né, João? Gente, fale por você. Um Feliz Natal, um feliz Ano Novo. Muito obrigado por esse ano. Obrigado à casa também. Quero encontrar vocês muito bem no próximo ano. Valeu? Aproveite as férias lá com a família, irmão. viu? Tamo junto. Tchau, árvore de Natal. Papai Noel. E olha, clima